Fala, doutores, beleza? Bora começar a correção da prova da OAB 44, primeira fase. Como todos sabem, a primeira matéria que vem é ética da OAB. Bora para a primeira questão. Antônia, advogada atuante da área previdenciária, foi consultada por Oswaldo sobre a possibilidade de propor ação judicial contra a decisão do INSS, visando a obtenção de benefício previdenciário indeferido na via administrativa. Ao estudar o caso, Antônia verificou que o indeferimento do benefício havia se dado com base em dispositivo claro e expresso da lei que dispõe sobre o plano de benefícios de previdência social, e que não havia até aquele momento notícia de precedente judicial favorável à pretensão de Oswaldo. Essas informações, bem como os riscos de eventual ação judicial, foram prestadas de modo claro e inequívoco por Antônia ao cliente. No entanto, devido à insistência de Oswaldo, Antônia decidiu propor a demanda judicial, com base nesse cenário, considerando o regime das infrações e sanções disciplinares da advocacia, assinale a afirmativa correta. Certo, eu vou aqui para as alternativas, eu vou direto para a alternativa correta, porém eu vou mencionar uma outra alternativa, tá? Porque quando eu for explicar, trazer a fundamentação jurídica, eu vou falar como você já poderia desqualificá-la. A alternativa correta é a C. Antônia advogou contra a literal disposição de lei, porém poderá contar com a presunção de boa-fé em seu favor, caso tenha fundamentado seu pedido na inconstitucionalidade ou na injustiça da lei, tá? Outra alternativa que eu quero que vocês prestem atenção é na B. Antônia divulgou contra a literal disposição da lei conduta que poderá sujeitá-la perante o órgão competente da OAB a pena isolada de multa. Com relação à alternativa A e D, se você tiver lido os artigos 34 a 43 do Estatuto da OAB, você já poderia desclassificá-los. Porque ele vai falar na alternativa A, não obstante seja a conduta irrelevante no regime das infrações. Não é irrelevante, ela é extremamente relevante. Tanto é que o Estatuto da OAB ele vai trazer uma disposição justamente com relação à conduta praticada. E a alternativa D vai no mesmo sentido. Contra a literal disposição da lei, conduta que não possui relevância jurídico-disciplinar. Errado também. Você poderia ficar em dúvida na B e na C, e eu vou seguir agora na fundamentação jurídica de como você poderia ter acertado essa questão. Ah, outra coisa. Quando eu estou falando de ética da OAB, preste atenção no enunciado, porque ele vai ter uma correlação com as outras áreas do direito. Neste caso aqui, foi com relação à área previdenciária. Se a gente estivesse falando de uma questão puramente previdenciária, eu ia pedir para você se atentar às questões que o enunciado traz com relação a se o benefício foi negado anteriormente, se houve tentativa administrativa ou não. Neste caso, como a gente está falando de ética da OAB, eu vou pedir para você sempre se atentar à conduta do advogado, à intenção do advogado, o que o advogado queria falando ou fazendo determinada coisa, porque é aí que vai estar a resposta, tá? Então, ética da OAB são as primeiras alternativas, preste atenção na conduta do advogado, o que ele fez ou deixou de fazer. Certo, doutores, vamos ver o que o artigo 34 do Estatuto da OAB vai estar falando. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, presta atenção no inciso 6, que é o que a questão está pedindo. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentada na inconstitucionalidade, na justiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Tá? Quando vocês forem estudar essa matéria, ética para a OAB, você pega o artigo 34 até o artigo 40, até o artigo 43 e lê. Tá? Lê bastante, vê quais são as disciplinas, quais são as consequências, quais são as sanções. Tá? Presta atenção, uma das alternativas fala que seria aplicável a pena de multa de maneira isolada. Nesse caso, você já poderia arriscar essa questão da multa. Por quê? Vamos ver o que os artigos falam. O artigo 36, inciso 1, ele vai falar o seguinte: a censura é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34, certo? Lembrando, o artigo 34, inciso 6, vai estar falando justamente sobre a conduta praticada pela advogada, certo? Então, caberia aqui no caso de uma censura. Neste caso, seria aplicável a sanção de censura. Porém, o que você tem que prestar atenção? O artigo 39. O artigo 39 caput, ele vai falar o seguinte: a multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e ao máximo de seu déctuplo é aplicável cumulativamente com a censura, certo? Então, o artigo 36, inciso 1, vai falar
que é aplicável a censura, e o 39 vai falar que, quando for aplicável a censura, também pode ser aplicável a multa. Neste caso, você também já poderia tirar aquela alternativa que fala que a pena de multa seria aplicável isoladamente. Bora para a segunda questão de ética profissional da prova 44 da OAB. Roberto, advogado autônomo com destacada atuação do direito criminal, foi investido no cargo de diretor jurídico da nossa estatal, empresa pública federal que atua no mercado financeiro em regime de competição com o setor privado. Acerca da nova condição profissional de Roberto, assinar a afirmativa correta. Galera, aqui a FGV ele pede do candidato conhecimento sobre os impedimentos e incompatibilidades da profissão de advogados com algumas funções públicas, certo? Porque, a depender da função pública que você venha ocupar, você vai estar incompatível ou impedido de praticar a sua profissão de advogado. Aqui a alternativa correta é a B. Durante o período da investidura, Roberto estará exclusivamente legitimado para o exercício da advocacia vinculada ao cargo de diretor jurídico. Bora para a fundamentação jurídica. Doutores, aqui a partir do artigo 27 ao artigo 30, você vai ter todas as disposições falando sobre os impedimentos e as incompatibilidades, tá? Galera, isso aqui despenca em prova, tá? Isso é cobrado em inúmeras outras provas, as provas antigas da OAB, sempre tem alguma questão de incompatibilidade e impedimento. Então, leiam esses 3 artigos, porque eu tenho certeza que vai cair alguma questão na sua prova. Aqui ele vai falar sobre a diferença de incompatibilidade e de impedimento. A incompatibilidade é quando o advogado não pode exercer em nada a função dele, inclusive em causa própria, quando você estiver ocupando uma das funções públicas dispostas no artigo 28. Bora lá. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: presidente da República, policial, poder judiciário, ocupantes de cargo ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial, ocupantes de cargo ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos. Tá? Aqui são vários os incisos, não vou ler todos porque vai levar muito tempo, eu acho desnecessário. Peguem o vadimeco, leiam, estudem com o vadimeco, para vocês irem se habituando à letra da lei. Mas, bom, artigo 27, a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial. Lembrem dessa diferença. O artigo 28 vai trazer as hipóteses de incompatibilidade e o artigo 30 vai falar sobre as hipóteses de impedimento. Bora lá. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional. E 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. Qual que é o ponto aqui? Se alguém leu mais ou menos, estava se recordando mais ou menos, pode ser que ele tenha sido levado a erro, se confundiu, falando que, na verdade, aquele dirigente ele estava impedido, porque fala o seguinte: os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Poderia colocar aquele dirigente aí no inciso 1 do artigo 30. Porém, a nossa resposta vai estar no artigo 29. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta e fundacional. Aí está o nosso cara. O nosso dirigente, o nosso diretor, ali mencionado, denunciado, cai justamente no artigo 29. Tanto é que a alternativa correta, que é a alternativa B, vai trazer justamente o que está expresso na continuidade desse artigo. Indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Aí, ó, é a alternativa B. Então, galera, leiam esse artigo, porque cai muito. Impedimentos e incompatibilidades. Ah, são muitos incisos, são muitas hipóteses. Em regra, a questão ela vai te dar um cargo que a pessoa assume. Por exemplo, ela vai chegar e vai falar: o Jorge é advogado há tanto tempo na carreira, porém passou no concurso público para policial militar. Neste caso, ele está, e aí vai estar as alternativas. Lembrando, cargo de polícia militar relacionado à polícia vai estar numa das hipóteses de incompatibilidade. Então, ele não vai poder atuar como advogado sequer como em causa própria, tá bom? Galera, infelizmente é ler e decorar. Bora para a terceira questão de ética profissional da OAB 44, primeira fase. Gustavo, conhecido comerciante de Brasília, DF, obteve graduação no curso de Direito. Em sequência, foi aprovado no exame da OAB e, em razão disso, inscreveu-se como advogado na OAB.
desejando conciliar as atividades de comércio com o exercício da advocacia, decidiu reunir em um mesmo estabelecimento seu escritório de advocacia e sua loja comercial, adaptando a fachada do prédio para identificar que naquele local praticava-se conjuntamente o comércio e a advocacia. Para solucionar a parte contábil, decidiu elaborar aditivo ao contrato social da sua sociedade empresária de comércio, tendo incorporado como finalidade adicional da pessoa jurídica a atividade de advocacia. Em função da expansão do negócio, admitiu sócios sem formação jurídica na sociedade, para que esses últimos conduzissem a parte comercial e ele, Gustavo, pudesse se dedicar à prestação de serviços jurídicos. Ou seja, era um comerciante, virou advogado, juntou tudo num bolo só e ainda chamou sócios que não eram advogados para participar da sociedade. Vou direto para a alternativa. Correta. A alternativa correta é a B. A sociedade criada por Gustavo não pode ser admitida a registro, porque congrega serviços de advocacia com atividades estranhas à prática advocatícia, além de contar com sócios não inscritos como advogados. Então, qual ponto você tem aqui? Você tem dois agravantes. O fato dele estar juntando uma atividade econômica que não tem sequer nada a ver com a área advocatícia e também o fato dele estar integrando na sociedade pessoas que não são advogadas. Esses dois pontos são vedados. Bora para a fundamentação jurídica. Galera, aqui olha, você vai perceber que as disposições falando sobre a sociedade de advogados, ela está do artigo 15 ao artigo 17b. Até o artigo 17b. São poucos artigos, tá? A formação de uma sociedade advocatícia é muito importante. Teve alteração relativamente recente, teve diversas alterações, como vocês podem ver, no ano de 2022. Então é algo que é normal a FGV cobrar para saber que o candidato está ou não sabendo dessas alterações. Mas bora para o artigo 16, que é onde a nossa resposta está fundamentada. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocatícia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar, tá? Então aqui a questão, ela trouxe dois pontos, tanto o fato de atividade estranha de advocacia, como também pessoas que sequer eram inscritas como advogados no quadro da OAB. E você também tem a questão do nome fantasia, tá? Uma outra questão pode falar que ele tentou colocar um nome processo rápido já, certo? Algo bem assim chamativo, algo bem comercial, porém não pode, tá? O nome fantasia também é um dos critérios para você poder registrar a sua sociedade. Então é isso, questão bem simples, bem fácil. Bora para a próxima. Bora para a quarta questão de ética profissional da prova 44 da OAB, primeira fase. O presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado Alfa, recebeu representação devidamente identificada, contendo narrativa fática indicativa da prática de infração disciplinar pelo advogado Paulo. O autor da representação apresentou documentos, rol de testemunhas e indicou a produção de provas. Ato contínuo, o presidente imediatamente designou relator para a competente instrução do processo disciplinar. Considerando a legislação que rege o processo disciplinar do advogado, assinale a afirmativa correta. Então, aqui a questão pede do candidato a consideração da legislação que rege o processo disciplinar do advogado. Isso você vai ter lá no Código de Ética da OAB. Essas são as alternativas, eu vou direto na alternativa correta e depois eu vou para a fundamentação jurídica. A alternativa A é a correta. Se a infração ético-disciplinar apontada na representação for punível com sanção de censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta, desde que o fato apurado não tenha gerado repercussão negativa à advocacia. Bora para a fundamentação jurídica. Doutores, do processo disciplinar e dos procedimentos vão estar a partir do artigo 55 do Código de Ética. Mas a nossa resposta dessa questão que a gente acabou de ler vai estar lá no artigo 58A, que vai falar o seguinte: nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta, se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. O
que é justamente isso que a gente acabou de ler. Se tivesse gerado uma repercussão negativa para a advocacia, estaria impossibilitado de você aplicar a infração ético-disciplinar somente censura. Tá? Há outras disposições, outras sanções que seriam aplicáveis caso tivesse a repercussão negativa. Tá? Então, se atente a isso. Se a questão tivesse trazido que não houve repercussão negativa, aí você poderia sim aplicar a sanção de censura. E é isso, bora para a próxima. Bora para a quinta questão de ética profissional da prova da OAB 44, primeira fase. O advogado Gomes representou Denis em uma ação de responsabilidade civil contra o Banco Alfa, tendo firmado contrato escrito com Denis, no qual foi estipulado que Gomes receberia honorários convencionais de 20% sobre o proveito econômico obtido, além dos honorários sucumbenciais que fossem concedidos. No entanto, Denis entrou em contato diretamente com o advogado do Banco Alfa e firmou um acordo extrajudicial para receber R$ 5.000 de indenização por danos morais, sem a participação de Gomes e renunciando os direitos aos honorários advocatícios. Gomes foi informado do acordo posteriormente. Sobre o caso relatado, com base no artigo 24 do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Aqui, doutores, quando vocês virarem advogados, vai ser uma das piores coisas que podem acontecer com você, que é o cliente, seu próprio cliente querer te passar para trás. Tá? Então, aqui praticamente você teve o cliente do advogado, ele entrando em contato com a parte contrária, fazendo um acordo por si mesmo e ainda abrindo mão dos seus honorários advocatícios. E o advogado aqui em questão só descobriu depois. Tá? Bora para a alternativa. Eu vou direto para a alternativa correta e depois eu vou para a fundamentação jurídica. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Gomes mantém o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais, independentemente do acordo realizado por Denis com o Banco Alfa, uma vez que o acordo não prejudica o advogado sem sua aquiescência. Bora para a fundamentação jurídica. Bora para a quinta questão de ética profissional da prova da OAB 44, primeira fase. O advogado Gomes representou Denis em uma ação de responsabilidade civil contra o Banco Alfa, tendo firmado contrato escrito com Denis, no qual foi estipulado que Gomes receberia honorários convencionais de 20% sobre o proveito econômico obtido, além dos honorários sucumbenciais que fossem concedidos. No entanto, Denis entrou em contato diretamente com o advogado do Banco Alfa e firmou um acordo extrajudicial para receber R$ 5.000 de indenização por danos morais, sem a participação de Gomes e renunciando os direitos aos honorários advocatícios. Gomes foi informado do acordo posteriormente. Sobre o caso relatado, com base no artigo 24 do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Aqui, doutores, quando vocês virarem advogados, vai ser uma das piores coisas que podem acontecer com você, que é o cliente, seu próprio cliente querer te passar para trás. Tá? Então, aqui praticamente você teve o cliente do advogado, ele entrando em contato com a parte contrária, fazendo um acordo por si mesmo e ainda abrindo mão dos seus honorários advocatícios. E o advogado aqui em questão só descobriu depois. Tá? Bora para a alternativa. Eu vou direto para a alternativa correta e depois eu vou para a fundamentação jurídica. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Gomes mantém o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais, independentemente do acordo realizado por Denis com o Banco Alfa, uma vez que o acordo não prejudica o advogado sem sua aquiescência. Bora para a fundamentação jurídica. Fala, doutores, beleza? Troquei de roupa de novo. O que acontece? Eu estava editando o vídeo e eu percebi que bem essa parte que eu dou a explicação da questão está com erro na gravação, então eu estou tendo que regravar outro dia, porém sem maiores prejuízos. Bora lá para a explicação. Doutores, honorários advocatícios é uma matéria que cai muito, tá? Diversas questões a FGV pede esse tema. E também, para a vida prática, quando você se tornar advogado, é de suma importância que você também tenha conhecimento desses artigos. Os honorários advocatícios eles vão estar dispostos do artigo 22 ao artigo 26 do Estatuto da OAB. A nossa resposta, que fundamenta a questão que a gente está resolvendo, é o artigo 24, parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, o que acontece? A aquiescência, tá, galera? Salvo a aquiescência, é a anuência do advogado. Então, caso ele consentisse, ele anuísse com aquilo, você poderia ter sim a hipótese de você abdicar os honorários, porém não é o caso que a questão traz. O advogado ele sequer tinha ciência do acordo que estava sendo feito, e isso não pode prejudicá-lo com relação aos honorários advocatícios. Bom, essa é a resposta, tá?
apesar de estar gravando em outro dia, eu acredito que não vai gerar nenhum prejuízo. E bora para a próxima questão. Doutores, questão 6, ética profissional, prova 44 da OAB. O advogado Ivan precisava embarcar em um voo doméstico de Recife para Curitiba, a fim de participar do Congresso Brasileiro de Direito de Família. Ao chegar ao balcão de check-in, percebeu que havia esquecido todos os seus documentos de identificação em seu escritório, com exceção da carteira da OAB, no qual consta sua foto. O responsável pelo atendimento da companhia aérea informou que não aceitaria a carteira da OAB como documento de identidade e, por isso, Ivan estaria impedido de embarcar. Ivan argumentou que o documento deveria ser aceito como prova de identidade civil, uma vez que o único documento de identidade profissional obrigatório para o exercício da advocacia. Sobre a hipótese, com base no Estatuto da OAB, assinar a afirmativa correta. Doutores, eu vou direto para a alternativa correta, e aí depois eu vou para a fundamentação jurídica. Assinar a afirmativa correta. B. Ivan poderá embarcar, pois a carteira da OAB constitui prova de identidade civil para todos os fins legais, inclusive para viagens nacionais em aviões. Bora para a fundamentação jurídica. Doutores, nossa resposta vai estar no artigo 13 do Estatuto da OAB. O que vai falar esse artigo? O documento de identidade profissional, na forma prevista do Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Doutores, lembrem-se, quando vocês forem devidamente inscritos no quadro da OAB, vocês não precisam mais andar com RG e com CNH na carteira. Podem andar com a sua carteirinha da OAB, serve como identidade civil. Como diz no exemplo, inclusive para embarcar num voo, você pode se identificar com a carteirinha da OAB. Galera, bora para a 7ª questão. Eu acho que eu estava fazendo a numeração errada das questões até agora, porém essa aqui eu tenho quase certeza que é a 7ª. Bora lá. No âmbito de investigação sigilosa, o magistrado competente decretou a prisão de João, amigo íntimo de Carlos. Carlos é advogado regularmente inscrito. Ao saber do cumprimento do mandado, com a consequente custódia de João, Carlos se dirigiu à delegacia e, em seguida, procurou o magistrado plantonista para tratar do caso. Nesse contexto, assinar a afirmativa correta. Ou seja, a questão aqui, a FGV pede para o candidato tomar conhecimento quais são os direitos do advogado. Tá? Vamos para a alternativa. Eu vou direto para a alternativa correta e depois eu vou para a fundamentação jurídica e vou trazer a explicação. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Carlos somente terá acesso aos autos da investigação que culminou na prisão de João se apresentar procuração para representá-lo. Entretanto, o acesso aos elementos de prova colhidos pela autoridade policial poderá ser delimitado, desde que relacionados a diligências em andamento, ainda que os documentos nos autos, e ainda não documentados nos autos, desde que haja comprovado o risco de comprometimento de eficiência, da eficácia ou da finalidade da investigação. Então, doutores, vocês têm que se atentar. O advogado, ele pode sim ter acesso aos autos, independente de apresentação de procuração. Só que qual que é o detalhe? Fala que está em segredo de justiça, está em investigação sigilosa. E ainda assim, mesmo quando o advogado ele tem acesso, você tem que se atentar que ele não tem um acesso integral quando se tratar de diligências em andamento ou ainda não documentadas que possa comprometer a investigação. Onde que está escrito isso? Bora para a fundamentação jurídica. Doutores, aqui o artigo 7º, ele é o queridinho, tá? Não só da FGV, porque cai muito em prova, mas também do advogado. Tanto é que quando você se tornar advogado e tiver já inscrito nos quadros da OAB, além da carteirinha, eles também te dão tipo uma caderneta. E na caderneta vai ter as disposições do artigo 7º, porque são os direitos do advogado. Mais em específico, para a questão que a gente acabou de resolver, a gente vai pegar o inciso 14. Examinar, é um do direito ao advogado, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Aqui, se o candidato não tem conhecimento do parágrafo 10, que é o que eu vou expor logo em seguida, ele teria marcado errado, porque ele colocaria que não precisaria de procuração. Porém, o artigo 7º, parágrafo 10, vai falar o seguinte. Cadê? Aqui. Nos autos sujeitos a sigilo, que é o que a questão traz, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Tá? Então, falou que o processo
está em sigilo, seja o inquérito em regra, a natureza dele é sigilosa, tá? Mas, por exemplo, os autos do processo também estão em sigilo, é necessário que o advogado, para ter acesso, ele apresente a procuração, tá? E ainda mais, o parágrafo 11, ele vai dar a complementação. Mesmo quando você tiver acesso, ele não é integral a depender. Ó, no caso previsto do inciso 14, que a gente acabou de ler, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade das diligências. É o que a alternativa C fala, tá? Então, o acesso, pode ter acesso? Depende, está sigiloso ou não. Está sigiloso, precisa de procuração. Beleza, trouxe a procuração, você vai ter acesso. Vai ter acesso a tudo? Não. As diligências em andamento que podem comprometer, trazer risco à eficiência, eficácia e à finalidade das diligências não serão disponibilizados para o advogado, ainda que ele apresente procuração. E é isso, questão bem simples, bem fácil. Leiam bastante o artigo 7º e os seus parágrafos e incisos, porque cai bastante, e também quando você virar advogado é extremamente importante você ter conhecimento deles. E bora para a última questão de ética profissional. Doutores, última questão 8, ética profissional, prova da OAB 44, primeira fase. Euclides é advogado regularmente inscrito na OAB e foi flagrado praticando assédio sexual contra diversas colaboradores de seu escritório. Conduta que foi amplamente divulgada na imprensa regional após a veiculação de imagens captadas por câmeras de segurança, nas quais o advogado aparece se insinuando de forma inapropriada. O caso causou grande repercussão regional, afetando a imagem da advocacia. Diante disso, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional determinou a suspensão preventiva de Euclides, designando sessão especial para ouvi-lo na semana seguinte à suspensão. No mesmo ato, o tribunal estabeleceu que o processo disciplinar deveria ser concluído no prazo máximo de 180 dias. Com base no Estatuto da OAB, sobre a decisão do tribunal, assinale a afirmativa correta. Eu vou direto para a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a C. O procedimento foi irregular, porque a suspensão preventiva do advogado somente é válida se o representado for previamente notificado ou, depois de notificado, não comparecer. E o prazo máximo do processo, na hipótese, é de 90 dias. Bora para a fundamentação jurídica. Galera, antes de mais nada, quando eu falar sobre processo disciplinar, vocês vão precisar ler em duas fontes, tá? Por quê? Porque você vai ter a previsão de processo disciplinar, as suas disposições, tanto a partir do artigo 70 do Estatuto da OAB, quanto do artigo 55 do Código de Ética, tá vendo? Aqui, ó, título 2, processo disciplinar dos procedimentos, do artigo 55 em diante, isso o Código de Ética, e aqui no Estatuto da OAB você vai ter também do processo disciplinar, do artigo 70 em diante, tá? Já deixei aqui marcado o artigo 72, que é onde vai estar a nossa resposta, tá? Aqui a questão, ele vai falar sobre a suspensão, a suspensão liminar, tá? Porém, o que o artigo 70, parágrafo 3º vai trazer pra gente? O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem a inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Ou seja, aqui a questão ela errou em 2 pontos. Tanto no prazo máximo que deve ser concluído, ele traz 180 e aqui o correto são 90 dias. E também traz a questão que a suspensão preventiva ela foi determinada sem sequer que a parte contrária tivesse sido intimada, tenha sido notificada a comparecer. Então você teve dois pontos errados que o enunciado traz e por conta disso a alternativa C, falando que o procedimento foi incorretamente cumprido. Tá? Outro ponto que você tem que se atentar é que houve repercussão. Tá? Então é necessário um dos requisitos para você ter a suspensão preventiva que tenha tido repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, que é justamente o que o enunciado traz. Nesse ponto está correto, porém o procedimento que eles fizeram para que tivesse ocorrido a suspensão preventiva está incorreto, tá? Tanto pelo fato da parte contrária não ter sido notificada a comparecer anteriormente e também por conta do prazo para a conclusão do processo disciplinar. Lá eles falam 180 e é 90 dias.
Doutores, e foi isso. 8 questões de ética profissional da prova 44 da OAB, primeira fase. Questões muito simples, mas que caem com frequência, tá? Óbvio que vai ter alguma variação, pode ser uma ou duas questões que eles peguem em outra matéria, em outro lugar, porém, processo disciplinar, questão de honorários, questão de procuração, de representação, os direitos do advogado, são matérias que caem com frequência quase todas as provas. Então, se atentem e estudem bastante os artigos que a gente trabalhou aqui. Obviamente, o intuito do vídeo é trazer as resoluções das questões com o máximo de explicação possível, porém eu também não demoro, não me prolongo trazendo toda uma explicação da matéria, porque eu posso trazer isso em um outro formato de vídeo, sem ser resolvendo